Bom, pessoal, nós vimos também em farmacologia sobre as formas de apresentação dos medicamentos. O que seria a forma de apresentação dos medicamentos? É a maneira com que o medicamento se apresenta para mim. Então, esse medicamento, ele pode ser apresentado de várias formas. Ele pode ser confeccionado, ele pode ser fabricado, ele pode ser eh, feito de várias formas, né? E é aí aonde a gente precisa ter um pouquinho de discernimento entre uma forma e outra, e por que o médico pede e indica uma forma e não indica outra, né? Porque muitas das vezes o médico pede um xarope ao invés de um comprimido, sendo que às vezes os medicamentos são iguais. Porque muitas das vezes o médico prefere passar gotas do que muitas das vezes uma injeção, né? Então, tudo isso é importante a gente começar a pensar quando a gente fala em farmacologia, certo? Uma das coisas interessantes que a gente precisa observar é que cada paciente vai ter a sua especificidade, né? Cada um é um ser indivíduo e cada paciente vai ter a sua necessidade e a sua limitação. Por exemplo, tem pacientes que sofrem de gastrite. Então, eu não posso fazer um tratamento com ele, fazer um tratamento com ele, fazer uma terapêutica com ele, de tomar comprimidos todos os dias. Então, o médico tem outras opções, né? Que seriam os injetáveis, seriam os medicamentos em soluções. Aí eu não ia ser tão agressivo para a mucosa desse paciente que já tem um problema instalado. Quando o médico ele faz uma opção por uma forma de apresentação de medicamento, ele está pensando em tudo. Como que eu vou dar para uma criança comprimido? Uma criança de 5 anos? Inviável, né? Então não tem como. Como que eu vou falar para um idoso que ele tem que tomar injeção todos os dias? Esse idoso tomar injeção todos os dias. Será que não tem uma solução? Será que eu não posso fazer aí um composto para que né? Então, assim, é interessante a gente saber também o tempo, o propósito da ação do medicamento. Então, dependendo da patologia que aquele paciente apresentar, vai ter uma indicação apropriada para que ele se cure rápido, né? Eu não quero, muitas das vezes, curar uma pneumonia com pomadas. Vou passar pomadas na região torácica, entenderam? Então não tem muita coerência. Então, uma pneumonia, para ser bem tratada, ela precisa muitas das vezes de um tratamento com antibiótico terapia. E dependendo do paciente, ele precisa ficar internado e muitas das vezes a medicação dele tem que ser injetável. Outros pacientes também podem apresentar pneumonia e o médico entrar com antibiótico em comprimido, em cápsulas, drágeas, para tomar em casa. Então, tudo vai depender do quê? Do paciente, do médico e da disponibilidade do medicamento que eu tenho. Às vezes eu estou trabalhando, eu sou uma médica, estou trabalhando num posto de saúde e eu só tenho medicamento injetável. A maioria dos medicamentos que eu tenho são injetáveis. Então eu não tenho muita opção. Ou eu faço uma receita para o paciente comprar esse medicamento, uma vez que isso seja possível, ou eu vou prescrever injetável, ele vai tomar ali e não tenho muita opção. Né? Então, tudo vai depender de vários fatores. Mas o primeiro fator é como eu vou conseguir fazer com que esse paciente se recupere rápido, sem muitos danos, né? E de uma forma que não tenha muito custo. Então, tem que pensar nisso. Se eu não tenho muita opção, eu vou ter que usar as opções que eu tenho, né? E eu vou ter que olhar a idade do paciente, as suas limitações, as suas doenças já pré-existentes. Por exemplo, pessoal,
Um paciente que é diabético, ele não pode tomar xarope. Por quê? Vocês viram pela pesquisa aí, que eu dei para vocês, que o xarope tem quanto por cento de açúcar? Quanto por cento de açúcar tem um xarope? Um xarope, 2/3 da solução do xarope é açúcar. Então, ele não pode tomar açúcar, né? Então, o médico tem que saber disso antes de passar um xarope para o paciente. Professora, mas e se ele precisar de um xarope, de um broncodilatador? Nós vamos ter outras formas de medicamentos que vai fazer a mesma função, né, desse xarope, e eu preciso ver o risco e o benefício, tá bom? Então, eu queria que vocês entendessem isso antes da gente falar um pouquinho sobre cada medicação, tá? Lembrando também, pessoal, que a indústria farmacêutica, ela dá essas opções, né? Ela tem essas opções. Muitas das vezes vocês podem observar o dipirona, quantas formas de apresentação a gente não tem a dipirona. Então, a gente tem frasco, a gente tem comprimido, a gente tem solução, a gente tem supositório, a gente tem pomada, né? Então, a gente tem várias formas de apresentação, às vezes, de um medicamento só, né? Lembrando também que é importante a gente falar que o medicamento ele pode ser simples ou composto. Então, o que seria um medicamento simples? Quando ele só possui um princípio ativo. Vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Dipirona sódica. Então, só possui um princípio ativo, a dipirona, tá? Agora, aí é medicamento simples. Dipirona sódica, medicamento simples. Mas misturaram ela com a escopolamina, né? Então, colocaram dipirona sódica mais escopolamina. Ela se transformou em Buscopan composto. Então, aí já não é mais um medicamento simples. Aí já se transformou em um medicamento composto, porque tem dois princípios ativos. Primeiro, a dipirona e segundo, a escopolamina, tá? Então, isso também é interessante e aos poucos a gente vai falando sobre esses detalhes que são bem precedentes aí na matéria, tá? Então, no próximo vídeo a gente começa a falar sobre cada uma das formas de apresentação, tá ok, pessoal?